Osmar, como é que foi o seu contato com a novela de Gilberto Braga, principalmente a novela de época, né? Ele adaptou Helena, adaptou Senhora, e depois um grande sucesso seu, que foi o personagem Getúlio, com a Pepita Rodrigues, no horário das 7, no Cassiano Gabos Mendes. Se eu não estou enganado, depois de toda a passagem pela Grande Família e de ter passado toda a raiva que eles ficaram por eu não ter engolido a isca e por eu ter me dado bem na Grande Família, porque o Júlio foi ótimo e eu comecei a ser ator praticamente ali, né, com a minha experiência e vivência com Regina, com tudo, e eu voltei às novelas. E voltei já perdoado, voltei às novelas fazendo co-protagonista com Helena, de Machado de Assis, né? Com a Lúcia Alves, direção do Eval Rossano, que praticamente comandava o núcleo das seis. Comandava o núcleo das seis. Fizemos Helena, muito bonita a história, né? Depois eu fiz Torquato Ribeiro em Senhora, com o Cláudio Maso, que era um dos pretendentes da Aurélia, né? A Aurélia é lindo, né? O romance é lindo, porque aquele homem, aquela mulher, na noite de núpcias, ela compra ele se vende. Quem fazia era a linda, ela, né? Norma Blum. E o marido era o Cláudio Mar. E no dia da noite de núpcias, ela disse: não, só depois da quitação da dívida. Antes. E aí então ela devolve o brio ao cara, e o cara vai lutar para pagar até o último centavo. Se não me engano, não estou enganado, no dia que ele quita a dívida e que ele diz que vai embora, ela diz: eu te amo. Maravilhoso, né? Que autor, não é? Senhora, José de Alencar, não é? Senhora, eu te amo. Mas não podia ser antes. Não podia ser antes. Então, fiz Senhora. E aí? Aí veio Anjo Mal. Anjo Mal. Eu me lembro até que foi um reencontro com o Tatá. Luiz Gustavo veio para fazer Anjo Mal. Zé Wilker. O que mais? Era a família toda. Suzana Vieira. E eu ia... O que houve esse barulho? Não. O que foi? Arrebentou? Rapaz. Já estava rasgado? Foi o coisa que o trançado que arrebentou? É o trançado. É só trocar, isso aí troca. Isso aí o profissional faz isso para mim. Não, mas você pode sentar aqui do lado, ó. Mas ó, e eu ia contracenar com quem? Com Pepita Rodrigues, que eu não conhecia. Então ela veio, fizemos ensaios e tudo. E eu era casado com a Pepita, mas eu não era do mesmo segmento social, porque era uma família de classe média alta. Sim. E eu namorei, era Estela. A Estela, ela era mais alta que eu e usava propositalmente um salto para ficar mais alta que eu. E quando ela queria me humilhar, ela dizia assim: Getulinho, eu quero dançar de salto alto. Mas, Estela, eu quero dançar. E aí ela botava o salto alto e eu tinha que ficar olhando para cima. Então ela humilhava, gostava dele, era apaixonada, mas humilhava ele. E tinha uma coisa muito interessante, ela tinha um ciúme. Porque eu tinha uma irmã que eu escondia, que era aquela belíssima atriz, também produtora, diretora, escreve também. Onde que ela anda, meu Deus do céu? Depois ela foi apresentadora. Eu não vou lembrar. Neila Tavares, olha, que morava em Santa Teresa. Eu também. E
E ele tinha encontros escondidos com a irmã, ajudava a irmã, e um dia ela persegue e pega ele na boca da botija, mas não era amante, era irmã. E ele tinha vergonha, porque era pobre, entendeu? Era terrível. Essas coisas, né, do folhetim, né? Então, mas aquilo, agora uma coisa que eu fiz também ali, tinha até uma ideia de comercial, eu não fiz comercial ali não. Eu me lembro que a Pepita até se estranhou comigo, coitado, porque eu não quis fazer comercial. E tinha um comercial que seria, não nessa, mas tinha um comercial que poderia ter feito com o tabaco, lembra do tabaco? Uhum. Que a gente vai chegar lá, Vai né? chegar lá, né? Então eu falo quando chegar lá, que não foi feito, mas era tardio, né? Mas eu digo assim, então ela ficava chateada comigo porque eu não fazia comercial. E a gente podia ter ganho uma fortuna, né? Uhum. Mas foi o que tinha que ser, não é? Eu não entrei no jogo. Depois ela entraria no jogo, ela seria apresentadora de televisão, ela se casaria com Dona Bela, e ela encontrou o par correto, e aí eles puderam fazer aquilo que ela não pôde fazer comigo, né? Porque eu não queria entrar naquele jogo também, entendeu? Não sei se é ingenuidade minha, mas sei lá, enfim, não sou contra não, mas eu não fiz, e não me arrependo. E em 79 você fez uma novela também muito interessante, foi uma das poucas novelas que Carlos Eduardo Moraes fez para a Globo, que foi Chega Mais, de 79, com o Ted Lover. Ted Lover. Não, primeiro eu fiz o baiano cantador, né? Então, eu não sabia tocar violão, mas o meu cunhado também cantava e compunha, ele compôs uma música para o personagem, aí eu tinha que cantar, e ele acompanhava, eu fingia que tocava, e cantava, que era mais ou menos uma música assim, não sei se eu lembro direito, mas mais ou menos. Desse terraço dá pra ver minha emoção se derramando qual melaço dentre as lanternas de televisão. Não é maravilhoso? E aí ele vai cair em desgraça, né? Ele namora, a partner dele é a Renata Sorra, linda, né? E ele acaba terminando a carreira cantando numa dupla caipira, num circo. Um personagem trágico. Primeiro de Ted Lover, né? Ele é lançado com Ted Lover também, né? Exatamente. E tinha um visual que lembrava o Sidney Magal. Né? Exatamente, mas a gente foi nisso, botou uma bota com um salto desse tamanho, né? Para ficar bem alto, para ser Sidney Magal. Né? Agora, nos anos 80, Osmar, você teve alguns hiatos por conta do seu trabalho no teatro. E ofereceu para o público uma oportunidade única de vê-lo em Barrela de Plínio Marcos. Sim. Como é que foi essa experiência? Barrela foi o seguinte, o Milani, que tinha feito a montagem paulistana, deu a ideia da gente fazer aqui no Rio de Janeiro. Nós nos juntamos, um grupo de atores, e fizemos uma cooperativa, né? Para montar Barrela, estrear ali no teatro, ali da Princesa Isabel, como é o nome daquele teatro? Não é o Vila Lobos, é o outro. Você viu o nome teatro Princesa Isabel? Princesa Isabel. Que o dono do teatro, que ele era muito legal, como é o nome dele? O Orlando Miranda disse que nós podíamos fazer lá, no horário alternativo. A gente ia fazer no horário alternativo, Barrela, do Plínio Marcos, entendeu? Então, foi muito interessante que a gente ensaiou. O diretor que estava ensaiando não conseguia levantar o espetáculo, estava demorando. E eu não vou citar nome para não criar problemas, né? Porque a gente gosta da pessoa e tudo, né? E aí eu e o Milani fomos então ao Vila Lobos, onde estava levando a cabo, estava fazendo uma peça, o Oswaldo Loureiro, que era uma peça com Dória, acho que o Jorge Dória também, era Dória e Loureiro, você vê que trio, que dupla, né?
E nós chamamos o Loureiro para dirigir a peça que nós estávamos sem conseguir levantar, e o Loureiro, que também é diretor, topou. E o Loureiro, em uma semana, levantou a peça. Mas levantou assim, eram 9 presidiários, dentro de uma cela. Eu fazia o Tirica, tinha os atores negros, tinha o garoto, que depois era estuprado, tinha o Cavalinho fazendo dramático, Cavalinho fazendo o louco, fazia o louco, errava, fazendo, e aí levantamos rápido e estreamos a peça. Foi um estrondoso sucesso logo de cara. Depois fizemos para a OAB, com o Nilo Batista, que trouxe o pessoal da OAB. Eu fazia o Tirica, que no final matava o Portuga. E no dia do espetáculo para a OAB, eu exagerei na seringuinha de sangue. Que eu estava estocado, espirrava sangue, pegava na minha cara, espirrou no terno do Arthur Lavigne, cara. O advogado estava, Nilo Batista, Arthur Lavigne não, o outro advogado famoso também, que era capaz, o terno dele era branco, ficou sujo de sangue, o advogado com respingado de sangue. Um batismo de sangue. Não era tinha o Lavigne, tinha o Nilo Batista, e tinha também o outro. Todos eles eram motociclistas, menos o Nilo. Todos eram, eu não vou lembrar, aqui, não importa. E depois teve também uma estreia, teve a estreia com a presença do Plínio, e teve também esse espetáculo vendido para a OAB. Só que nós fizemos a besteira de, sem pré-anúncio, sem esperar o tempo do amadurecimento, nós alteramos o preço na bilheteria. Parece que as pessoas se comunicaram umas com as outras, foram todos embora. Acabou a temporada. Nós cometemos esse erro. Não se faz isso. Né? E aí acabou o nosso projeto. Eu me lembro que nós chamamos o Lauro Corona para fazer o garoto. E o Lauro Corona, quando viu que era peça, ele pediu desculpas, muito obrigado, mas eu não posso fazer esse trabalho, não está muito dentro das minhas características como ator, eu quero sair, e foi embora. Mas o outro menino topou fazer, que é dramático. Mas a polarização do Tirica com o Portuga, passando pelo Fumaça, para vocês terem uma ideia, quem estava na peça era aquele ator Seta, o Ivan Seta. E sabe como é que abria a peça? Gente, abria a peça, nós estávamos no escuro, aí ia clareando até o limite da tolerância, da claridade de uma cela de prisão. Silêncio. Direção do Loureiro. Ronco. Daqui a pouco você ouvia. Era o Seta. Levantando aquela cara do Seta, aquele bigode. Ia lá pro boi, de costas pro público, mijava mesmo. Blá, blá, tá, mano, blá, blá. Assim era a abertura do espetáculo. Não houve um dia que não tivesse o pum. Era pum cênico. Não sei como, não falhava o pum do Fumaça e não falhava o mijo do Fumaça. Osmar, você lembra que ano que foi isso? Porque esse texto foi censurado, né? Depois ele foi liberado. Sim, mas eu acho que quando nós fizemos, estava liberado, porque ele foi montado primeiro em São Paulo. Deve ter sido logo depois. Foi montado primeiro em São Paulo. Depois que foi feito em São Paulo, o Milani teve a ideia de fazer no Rio e nos convidou. Nós formamos uma cooperativa, montamos o espetáculo e erramos. Porque nós íamos fazer uma belíssima carreira. Ficou entre os 5 melhores espetáculos do ano.
ganhou o prêmio Inacem. Eu fiquei com o troféu. Os 5 melhores espetáculos do ano, Barrela, de Plínio Marcos. E o Loureiro ainda teve a ousadia de encerrar o espetáculo, porque encerra com a morte do Portuga e com o enlouquecimento do Tirica, que era eu. Ele fica com a cara suja de sangue, apoplético, e entra a Ave Maria de Gounod. Ave Maria de Gounod, cantada pelo Pavarotti, que sempre na prisão, às 6 horas, é a hora da Ave Maria, né? E ele botou o Pavarotti, que ele gravou isso, né? Ele gravou um play, na época, de músicas sacras. As duas Ave Maria, se não me engano, a de Bach, de Gounod, ele gravou. Bach Gounod é uma. E também tem a de Schubert. Ele gravou a de Schubert, gravou também a de Bach Gounod, né? E ele botava para o encerramento do espetáculo e escurecendo ao som da Ave Maria de Gounod. Era lindo o espetáculo. Agora, e nós éramos 9 atores, num camarim só. Sabe aquele camarim do Princesa Isabel que é comprido? Foi lá que eu fiquei, inclusive, eu e o Jô, ficamos no camarim quando nós fizemos um espetáculo de enorme sucesso, que era 5 mini histórias, 5 mini comédias. Como é o nome do espetáculo? Não vou lembrar. Princesa Isabel, nós ficamos um ano fazendo isso. Eram 5 mini histórias. Enfim, não vou lembrar. Era Fila na Porta. Era Jô Soares, eu, o Rosa Maria Murtinho, o Mauro Mendonça, Fulvio Stefanini e Iris Bruce. Eram 3 casais, se revezando nos mais variadas histórias. O título não era Swing? Swing é a troca de casais. Troca de casais. Obrigado pela sua memória jovem. A minha já falha. Swing, a troca de casais. Fizemos. Foi um momento, eu ganhei muito dinheiro ali. Ganhei muito dinheiro ali no teatro. Nessa temporada. Bom, no próximo bloco nós vamos falar do Seu Quequé. Seu Quequé fazendo uma ponte com tabaco. Com tabaco. Foi.